Olá, sejam muito bem-vindos a este webinar sobre unidade ao tema Viver Melhor na Terra, onde nós temos para vos apresentar duas propostas de atividades que, no nosso entender, são uma mais-valia para a sala de aula e para as aulas de Ciências Naturais de nono ano. Meu nome é Nuno Ribeiro e, juntamente com os meus colegas Bento Cavadas e Bruno Sousa, sou um dos autores do projeto ADN. Como eu disse, temos então duas propostas de atividades para vos apresentar hoje, uma relacionada com o sistema nervoso e outra relacionada com o sistema circulatório, mais precisamente o sistema cardiovascular. Eu vou apresentar esta primeira proposta, relacionada com o tempo de reação, e depois o meu colega Bento Cavadas irá apresentar a segunda proposta. A primeira proposta, como estávamos a dizer, é relacionada com o sistema nervoso. Nós temos noção que é um sistema complexo, um sistema que traz muitas dificuldades aos alunos, e consideramos que é muito importante termos atividades práticas que sejam bastante tangíveis e simples, que possam de algum modo fazer com que os alunos possam não só aplicar os vários conteúdos teóricos que nós damos nas aulas do nono ano, como também, de algum modo, medir algo relacionado com o dito sistema nervoso, ou seja, medir algo que não é, apesar de tudo, visível, mas que permite perceber efetivamente quão rápido e quão fascinante é este sistema, juntamente com todos os outros. A atividade que temos para vos apresentar, obviamente, que está integrada na unidade 2, Organismo Humano em Equilíbrio, e relaciona-se com aquilo que nós chamamos do capítulo 2.8 do sistema neuro-hormonal. A aprendizagem essencial que é abordada, ou que no fundo está relacionada com esta atividade, é a seguinte: distinguir ato voluntário de ato reflexo, relacionando-nos com o papel do sistema nervoso na regulação homeostática, e além disso, o que nós vamos aqui desenvolver também está relacionado com duas aprendizagens essenciais transversais, uma delas sendo construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, e outra articular-se as diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em ciências. Do mesmo modo, a atividade em si, esta atividade concretamente, relaciona-se com o desenvolvimento de competências do perfil dos alunos, especificamente raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico e pensamento criativo, desenvolvimento pessoal e autonomia, saber científico, técnico e tecnológico e a própria consciência e domínio do corpo, uma vez que vamos estar a estudar o próprio organismo de um modo bastante simples e direto, como iremos ver. Mas o que é isso do tempo de reação? Muito provavelmente sabem obviamente o que é o tempo de reação, mas uma definição simples e que pode ser usada para operacionalizar este conceito com os alunos, é que o tempo de reação corresponde ao intervalo de tempo que decorre entre a recepção do estímulo e uma ação motora. Dando um exemplo concreto, em que nenhum animal se magoou, obviamente, mas pensando num condutor que vê um animal no meio da estrada, ou seja, detecta esse perigo, e o carro está em andamento, e ele eventualmente carrega no travão para depois fazer com que o carro pare. Como eu disse, nenhum animal se magoou, antes de magoar este cão que está ali no meio desta estrada. O tempo de reação corresponde efetivamente ao tempo que vai desde que este condutor vê esse perigo, até que ele basicamente carrega no respectivo travão. Depois o tempo que vai até que o carro para corresponde, obviamente, ao tempo de travagem do próprio automóvel e está dependente de vários outros fatores. Mas este tempo de reação é essencial, como vemos nesta situação, para evitar, obviamente, um desastre maior, neste caso um acidente de automóvel, que iria certamente causar bastante estragos, principalmente estragos ou danos ao animal que estava na via. E aqui se vê a importância do dito tempo de reação. Isto é o que nós vemos, mas o que se passa dentro do sistema nervoso central é um pouco mais complexo que isso. Mas se nós pensarmos que temos um estímulo, o estímulo sendo o cão que está no meio dessa estrada, temos através do órgão sensitivo, neste caso os olhos, a percepção de que ele está nessa estrada. Essa informação de que está um cão na estrada é então é enviada, o estímulo nervoso, através do impulso nervoso, através de um nervo aferente, um nervo sensitivo, até à zona cortical, onde nervos de associação vão processar a informação que está a ser, no fundo, transmitida através do órgão sensitivo, vai detectar esse perigo e vai gerar uma resposta. A resposta é essa, que é enviada por impulso nervoso até o córtex motor,
e aí, através de um nervo eferente, um nervo motor, é enviado então o impulso nervoso com a resposta até o órgão efetor, neste caso os músculos da perna, fazem com que haja uma resposta, neste caso, efetivamente travar o carro. Notem que estamos a falar a nível do encéfalo, mas esse nervo eferente vai irradiar, vai emanar da medula espinal, ou seja, é o sistema nervoso central como um todo que está a atuar aqui e a fazer com que, depois de percepcionar esse perigo, depois de processar essa informação de que existe efetivamente algo que não está bem, vai haver uma reação e uma resposta. E tudo isto se passa em menos de um segundo, como sabemos, ou seja, é um tempo de reação muito rápido, vai desde que nós percepcionamos esse perigo até que nós rapidamente, no fundo, carregamos no travão do nosso automóvel e assim evitamos que haja um acidente. E esta situação, apesar de ser evidente, nem sempre os alunos têm noção de quão importante é e quão rápido é efetivamente a ação do nosso sistema nervoso. E é exatamente por isso que nós temos como proposta esta atividade prática, que tem como objetivo medir o tempo de reação dos alunos, de um modo muito simples e com material tão singelo quanto este que vocês estão a ver aqui, ou seja, uma régua. Com uma simples régua, nós vamos conseguir medir o tempo de reação dos alunos e depois, variando as condições em que isso acontece, estudar diferentes coisas, se assim entendermos. Basicamente, usando a régua, o que temos que fazer é o que estamos a ver aqui neste vídeo, ou seja, uma pessoa segura na régua em cima, outra pessoa tem os dedos junto aos 0 centímetros, e quando a pessoa larga sem aviso, a outra pessoa tem que percepcionar que a régua está efetivamente aqui e tem que apanhá-la o mais rápido possível. Quanto mais rápido, menor o tempo de reação, como certamente já nos apercebemos. E o que é que se está a passar então aqui? Temos então o mesmo órgão sensitivo, neste caso os olhos, que percepcionam que a régua se moveu, que está efetivamente a cair. E há a informação que passa até o sistema nervoso central, neste caso até uma parte do nosso córtex cerebral, há um nervo aferente que transmite essa informação sob a forma de um impulso nervoso. O sistema nervoso central comunica depois, então, para os músculos do braço, a informação, através do nervo eferente, o órgão efetor sendo os músculos neste caso, e a mão fecha. E tudo isto se passa em menos de um segundo, ou em bastante menos de um segundo, consoante o que vamos ver. Mas isto é uma explicação muito simples, que no fundo permite operacionalizar tudo aquilo que nós estivemos a ver sobre o sistema nervoso e pôr os alunos a agir ou a medir efetivamente o seu tempo de reação. É uma atividade que funciona muito bem com alunos porque, de certo modo, vai sempre haver aqueles alunos mais competitivos que vão querer ter o melhor tempo de reação possível, há outros que vão estar curiosos por saber se o tempo de reação é igual em todos, ou seja, há aqui várias formas e várias possibilidades de explorar este protocolo tão simples e de algum modo eficaz para mostrar aos alunos como é que o sistema nervoso funciona. E imaginando este caso concreto em que temos então a mesma situação, o mesmo protocolo, e a pessoa agarra e o que nós vamos ver então é qual a medição imediatamente acima do dedo polegar quando nós seguramos na régua. E neste caso dá 12 centímetros. Como é que nós então convertemos estes 12 centímetros em tempo de reação? No fundo, como é que se converte centímetros em, no fundo, segundos, não é? Porque é disso que estamos a falar aqui, estamos a falar de tempo. Há uma fórmula muito simples para resolver isso, ou seja, o tempo de reação vai ser igual então a raiz quadrada, duas vezes a distância na régua, a dividir pela aceleração gravítica, neste caso em centímetros por segundo quadrado, ou seja, 980. Então, substituindo ali o y por 12, 2 vezes 12 a dividir por 980, a raiz quadrada disto tudo, o facto é que vamos obter então o tempo de reação, neste caso 0,156 segundos, ou 156 milésimos de segundo. E é só isto, ou seja, nós podemos dar esta forma aos alunos e pôr os alunos a fazer este cálculo. Alguns podem achar mais complexo do que outros, mas na verdade uma forma bastante simples. Mas a pensar efetivamente na forma de agilizar isto em nível de sala de aula, nós desenvolvemos aqui chamamos o curso educativo digital, mas no fundo é uma folha de cálculo muito simples, como vem aqui, que funciona e rapidamente nos mostra então o tempo de reação daquilo que nós estamos a fazer. Ou seja, nós temos visto então que eram 12 centímetros, quando vamos para baixo, ele dá-nos então que o valor são 0,156 segundos, como tínhamos visto. Imaginando que se faz um novo ensaio, são 11 segundos, depois são 9, 8 e 6. Temos automaticamente o tempo de reação de cada um dos nossos ensaios, temos o tempo de reação médio que dá ali, porque obviamente temos que fazer vários ensaios e repetir várias vezes para chegarmos a um valor que é o valor médio, e temos graficamente essa informação. E o facto é que a primeira questão que podemos pôr os alunos a tentar resolver é se a repetição de uma mesma tarefa traz ou não
efeitos diferentes, ou seja, se influencia de algum modo o tempo de reação. Se realmente o nosso sistema nervoso central aprende com esse treino repetido e faz com que, de algum modo, o tempo de reação vá baixando ao longo dos vários ensaios. Isto é uma experiência que se pode realizar e uma questão que é simples de ser implementada em sala de aula. Mas depois podemos levar isto para o outro lado, ou seja, a partir do momento em que temos este protocolo, que é bastante simples, como vimos, e os alunos podem efetivamente fazer estes cálculos e chegar às suas conclusões, nós podemos pôr várias perguntas em cima da mesa e pôr alunos diferentes a investigar questões diferentes. Por exemplo, podemos comparar o tempo de reação entre quem pratica desporto, daqueles que não são praticantes de desporto, comparar o tempo de reação de pessoas do sexo feminino com pessoas do sexo masculino, comparar o tempo de reação com a mão dominante e com a mão não dominante, comparar o tempo de reação em diferentes momentos, por exemplo, de manhã e de tarde, a mesma pessoa nas duas situações e ver efetivamente se o tempo de reação é igual ou se é diferente, num ambiente calmo, num ambiente ruidoso, em que provavelmente há mais estímulos à volta e há mais possibilidade de haver distrações e, como tal, do tempo de reação ser mais lento. E tudo isto são viáveis enquanto perguntas, são questões bastante viáveis para ser implementadas nesta mesma situação. Um facto curioso é que quando se vai procurar na literatura científica encontram-se alguns artigos científicos que falam efetivamente sobre essa situação e alguns deles, como este no Journal of Science and Medicine, que foi efetivamente publicado no fundo, estudantes que ainda não acabaram a sua licenciatura, em que eles foram efetivamente medir o tempo de reação e a mão e a dominância da mão, se há uma relação ou não entre ambas as variáveis, no fundo. Eu não vou revelar nada, não vou fazer spoilers, deixo isso também para que vocês possam investigar com os vossos alunos, ou então podem efetivamente pesquisar este artigo e lê-lo, mas o facto é que isto levanta aqui algumas possibilidades enquanto atividade prática. É uma atividade prática muito simples, costuma resultar muito bem com alunos e, de algum modo, é uma forma de nós pormos os alunos a operacionalizar aquilo que são no fundo, aqueles conteúdos do sistema nervoso que eles acham sempre que é extremamente complexo e tenho a certeza que se vão não só divertir enquanto fazem esta atividade prática, como também aprender algo sobre a forma como o nosso sistema nervoso funciona e, principalmente, a forma rápida como ele reage a estímulos e, neste caso, através deste tempo de reação, muito provavelmente muito abaixo de um segundo, como viram. Sobre esta atividade, é isto que nós tínhamos para vos dizer. Eu vou passar agora então a palavra ao meu colega Bento Cavadas, que vos irá então falar sobre o sistema circulatório e sobre a atividade que nós temos aqui preparada para vos mostrar e para vos, no fundo, propor enquanto situação para levarem para a sala de aula, se assim entenderem. Obrigado. Obrigado, Nuno. Vamos agora abordar convosco a próxima proposta de trabalho, desta vez dedicada ao tema Sistema Circulatório. Esta proposta de trabalho visa que os alunos alcancem a seguinte aprendizagem essencial: identificar a morfologia e a anatomia do coração do mamífero, explicitando os seus principais constituintes e as suas respectivas funções. Para tal, sugerimos que eles concretizem um projeto que designamos por Biologia Humana Inclusiva. Em que é que consiste esse projeto? Ora, este projeto visa que os alunos criem modelos anatómicos de órgãos do corpo humano, no caso em concreto do coração, com o seguinte intuito. Ao criarem esses modelos com materiais simples como esponjas, palhinhas, tubos, etc., estamos a contribuir para que pensem com detalhe nas estruturas do corpo humano e, desse modo, refinem os seus conhecimentos sobre a anatomia do corpo humano. Mas, para além disso, estes modelos, depois de estarem prontos, constituem um recurso educativo e inclusivo porque podem ser explorados por colegas com cegueira ou baixa visão através do tato, contribuindo assim para que eles também aprendam melhor a anatomia dos órgãos do corpo humano. Assim, através deste projeto, estamos a contribuir para a consecução do Decreto-Lei 54/2018, relacionado com a inclusão, mas também para dois objetivos do desenvolvimento sustentável. O objetivo do desenvolvimento sustentável número 3, saúde e qualidade,
porque através do reforço da literacia em saúde de todos os alunos, estamos a contribuir com este projeto para o acesso à saúde de qualidade e a promover o bem-estar. E também o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, Educação de Qualidade, porque com este projeto, Biologia Humana Inclusiva, estamos a contribuir, nós docentes e os nossos alunos, para uma educação inclusiva e de qualidade para todos, inclusivamente para os mais vulneráveis, incluindo alunos com deficiência. Dito isto, agora vamos mostrar como é que se organiza de forma geral o projeto. Este projeto organiza-se em 3 partes. Na primeira parte, o que sugerimos é que os alunos estudem muito bem a anatomia do coração antes de partirem para a criação do modelo propriamente dito. E para tal, nós iremos agora apresentar-vos um recurso educativo digital que, na nossa opinião, contribui para a aprendizagem da anatomia do coração com bastante qualidade e profundidade. De seguida, iremos mostrar-vos alguns materiais que, de acordo com a nossa experiência, são os mais usuais para se criarem a anatomia dos órgãos. Materiais esses que são de fácil acesso. E depois, numa terceira e última parte, irei analisar convosco alguns modelos da anatomia do coração que foram criados em anos anteriores e iremos ver as suas mais-valias e oportunidades de melhoria. O recurso educativo que vos quero mostrar está embebido no Office 365. Para acederem ao mesmo devem clicar em Inserir e depois em Modelos 3D. Agora, neste motor de busca devem colocar coração. Vão surgir vários modelos do coração, mas o que nos interessa é este. Vou clicar nele, colocar Inserir e agora devemos aguardar alguns momentos que o modelo seja colocado no slide que vamos utilizar. Aqui está. Como podem ver, é um modelo espetacular, na minha opinião. É muito detalhado. Podemos ver aqui com grande precisão as aurículas, os ventrículos, a válvula bicúspide, a tricúspide e também as válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. É um modelo que, como estão a observar, permite também observar parte dos batimentos cardíacos. Podemos parar os batimentos cardíacos, podemos voltar a clicar no play e clicando neste botão podemos rodar o modelo em 360 graus. Isso permite-nos explicar com grande profundidade alguns aspectos desta matéria que por vezes é difícil que os alunos observem em imagens de 2 dimensões, em ilustrações de 2 dimensões, como por exemplo, há aqui um aspecto que eu aprecio bastante, que é este, aqui na aurícula esquerda, nesta posição, os alunos podem ver com muita clareza que há 2 veias pulmonares que desaguam neste lado da aurícula esquerda e outras 2 veias que desaguam neste lado da mesma aurícula. Outro aspecto que eu considero bastante interessante é o modo como as veias cavas estão aqui representadas. Nesta posição, os alunos podem ver que as veias desaguam na aurícula direita. E se rodarmos mais um pouco o modelo, inclusivamente podemos ver aqui a abertura da veia cava inferior que envia o sangue para a aurícula direita. Outro aspecto que talvez possamos aqui destacar é o modo como a artéria pulmonar se divide em 2 ramos, cada um para o respectivo pulmão. Um modo que é bastante prático para utilizarmos este recurso é termos algumas etiquetas preparadas. Já tinha aqui algumas apenas para exemplificar. E utilizamos as etiquetas para assinalar alguns elementos em especial, como por exemplo a aurícula esquerda. Agora vou utilizar esta para assinalar o ventrículo esquerdo.
E aqui esta etiqueta para assinalar com mais detalhe a localização da válvula bicúspide. Estas etiquetas e a sua sobreposição ao modelo anatómico contribuem para explicar melhor a anatomia do coração. Também podemos utilizar aqui estas setas, como por exemplo, vou optar por esta aqui. Podemos utilizar estas setas para, vou mudar a cor, vou colocar verde, para explicar o sentido de deslocação do sangue nos momentos de sístole e de diástole. Agora vou colocar aqui a seta do ventrículo direito para a artéria pulmonar e também posso fazer o mesmo do outro lado, o que auxilia a explicar melhor o movimento do sangue entre a aurícula e o ventrículo, depois entre o ventrículo e os vasos sanguíneos respectivos, o que permite explicar também um pouco com mais detalhe esta parte da matéria aos alunos. Espero que tenham apreciado este recurso, eu de facto acho muito útil. De seguida, o que irei fazer é apresentar-vos alguns materiais que podem ser utilizados pelos alunos para construírem, então, fisicamente, os modelos do coração. No que diz respeito aos materiais que são usualmente utilizados para construir os modelos do coração, sem dúvida que o principal são as esponjas de diferente dimensão, diferentes texturas. É conveniente haver esponjas mais duras, outras menos duras. As esponjas podem ser adquiridas em lojas de bricolagem ou então recuperadas de mobiliário de voluto, como por exemplo sofás antigos. Outro material importante são tubos de diferentes calibres, como por exemplo estes que tenho aqui. Este tubo com calibre inferior é adequado para representar, por exemplo, as veias pulmonares. Este tubo com calibre superior e mais duro para representar, por exemplo, a artéria aorta. Os tubos de papelão como este também são úteis. As palhinhas são bastante utilizadas para representar as válvulas bicúspide, tricúspide e também as válvulas semilunares. E o arame está aqui porque por vezes é utilizado por alguns estudantes para representarem o septo interventricular. Depois também é preciso material de cortes, x-ato, tesouras e também cola para unir as diferentes peças. A cola quente é bastante utilizada pelos estudantes para construírem os modelos. Por vezes o agrafador também é utilizado para agrafar um ou outro elemento entre si. Bem, e de forma geral, e tendo em conta a minha experiência, são estes os materiais mais comuns utilizados para a construção dos modelos. Nesta parte do webinar irei mostrar-vos alguns modelos que foram criados pelos alunos para que possam observar as opções de representação das cavidades e também dos vasos sanguíneos. E irei também discutir convosco algumas oportunidades de melhoria de alguns modelos. Vamos começar então a análise por este modelo e aqui nota-se com clareza que a opção dos alunos para representarem o coração foi escavar a esponja e, na minha opinião, julgo que a representação relativa do tamanho das cavidades foi bem conseguido, porque vemos aqui que as aurículas são menores do que os ventrículos. Há aqui também uma excelente representação, na minha opinião, que é o facto do ventrículo direito ter uma espessura inferior à do ventrículo esquerdo. Agora vamos analisar a representação dos vasos sanguíneos. Há aqui um pormenor que eu aprecio bastante, que é o facto dos alunos terem representado 1, 2, 3, 4 veias pulmonares a desaguarem na aurícula esquerda. E como podemos observar, também representaram a aorta com um calibre superior ao da artéria pulmonar. Inclusivamente até está aqui a ramificação da artéria pulmonar com um ramo para cada um dos pulmões. A representação das veias cavas também parece ter sido bem conseguida. Há aqui um pormenor que também gostaria de destacar, que é o facto dos alunos terem representado o sangue mais oxigenado com um fio de cor vermelha
e o sangue menos oxigenado com um fio de cor azul, como podem observar aqui e também nas veias cavas. A artéria aorta também tem uma cor vermelha que representa o sangue mais oxigenado. Vamos agora observar a representação das válvulas, que eu acho que também foi muito bem conseguida, porque a válvula bicúspide foi representada ao mesmo tempo por duas palhinhas, aqui, duas palhinhas e por duas tampas, e a válvula tricúspide foi representada por três palhinhas e por três tampas, portanto, um reforço de representação sensorial, digamos assim. No que diz respeito às válvulas semilunares, esta representação da válvula semilunar aórtica e da válvula semilunar pulmonar também me parece bem conseguida, porque ambas foram representadas por três palhinhas, cada uma representada cada uma das secções das válvulas. Portanto, de forma geral, julgo que este modelo foi muito bem conseguido. Agora vamos analisar este modelo. Aqui a opção de representação das aurículas e dos ventrículos foi diferente, porque os estudantes optaram por representá-las em pop-up, adicionando aqui esponjas mais pequenas a esta esponja maior, que representa o relevo do coração. Vamos analisar então agora a representação dos vasos sanguíneos. Aqui neste caso os estudantes apenas optaram por representar duas veias pulmonares a desaguar nesta aurícula. E quanto à representação da aorta e da artéria pulmonar, estão a desaguar devidamente no ventrículo respectivo, mas, na minha opinião, há aqui uma oportunidade de melhoria, porque a artéria pulmonar devia ser representada com um calibre inferior ao da artéria aorta, o que não aconteceu aqui neste caso. Quanto às veias cavas, está representada a veia cava superior e a veia cava inferior a desaguar na aurícula direita, o que é correto. No que diz respeito à representação das válvulas bicúspide e tricúspide, foram representadas com palhinhas, e aqui há duas palhinhas que representam a válvula bicúspide, mas aqui, sim, só há também duas palhinhas que representam a válvula tricúspide. Portanto, uma melhor representação, e aqui uma oportunidade de melhoria, seria adicionar a determinado momento aqui outra palhinha. Pronto, de forma geral, um modelo também bem conseguido, mas há aqui algumas oportunidades de melhoria neste caso. Este modelo de grandes dimensões, na minha opinião, é espetacular, porque os estudantes representaram neste cartão as artérias coronárias que irrigam o coração, e abrindo o cartão temos acesso ao interior do coração. Eu vou retirar agora estas peças e vemos também aqui uma representação de grande qualidade das aurículas e dos ventrículos escavados. O ventrículo direito tem um tamanho superior ao esquerdo. Talvez aqui uma oportunidade de melhoria no que diz respeito à espessura dos ventrículos, porque a do ventrículo direito é muito próxima da do ventrículo esquerdo e esta espessura devia ser um pouco superior. Aqui também está bem representado o septo interventricular. E no que diz respeito à representação dos vasos sanguíneos, temos aqui a representação da veia cava superior e aqui da veia cava inferior, uma representação bem conseguida. Quanto às veias pulmonares, duas veias pulmonares, pelo menos a desaguar aqui na aurícula esquerda. A representação da artéria aórtica e da artéria pulmonar, houve aqui uma projeção das duas artérias para os ventrículos respectivos, uma projeção talvez exagerada, mas permite identificar com mais precisão os ventrículos em que desaguam. Agora, no que diz respeito à representação das válvulas, há aqui duas válvulas que foram representadas, a bicúspide e a tricúspide. Neste caso, a opção dos estudantes foi ilustrá-las utilizando aqui este tecido, e estes prolongamentos representam as duas secções da válvula bicúspide e estes três prolongamentos, as diferentes secções da válvula tricúspide. Portanto, uma representação também de forma geral bem conseguida, embora haja aqui algumas oportunidades de melhoria.
podem ver aqui um aspecto pormenor deste modelo, que por ser de grandes dimensões, os estudantes optaram por utilizar duas esponjas que o colaram para dar volume ao modelo. Ora, temos aqui um modelo de grandes dimensões. Neste caso, a opção dos alunos também foi escavar as cavidades, aurículas e ventrículos. E há aqui um pormenor muito interessante, é que no que diz respeito à textura das cavidades, portanto, as cavidades do lado direito foram representadas com cola quente, que estas porções são cola quente, e as cavidades do lado esquerdo foram representadas com este plástico, o que permite diferenciar com bastante rigor ao toque cada um dos lados do coração. Vamos agora analisar os vasos sanguíneos. Aqui foram representadas duas veias pulmonares a desaguar na aurícula esquerda, portanto, uma representação correta. E quanto à aorta, que está aqui representada, e a artéria pulmonar, também uma representação bastante bem conseguida, porque a artéria aorta tem um calibre superior à artéria pulmonar. E aqui as cores também indicam sangue mais oxigenado e sangue menos oxigenado. Quanto a oportunidades de melhoria, uma que eu estou aqui a identificar é a representação da veia cava inferior. Neste caso, a veia cava superior está bem representada, mas a veia cava inferior parece que está a entrar no ventrículo direito, o que pode induzir os estudantes em erro ao analisarem este modelo. Portanto, há aqui uma oportunidade de melhoria da representação, pelo menos da veia cava inferior. Outro aspecto que gostaria de salientar foi o modo como foram representadas as válvulas bicúspide, com duas palhinhas, e a válvula tricúspide, com três palhinhas. Portanto, uma representação também, na minha opinião, bem conseguida, porque permite diferenciar perfeitamente ao toque a válvula tricúspide da bicúspide. Há aqui uma projeção, estou agora a reparar, uma projeção da artéria pulmonar para o ventrículo direito e da artéria aorta para o ventrículo esquerdo, que é exagerada, mas permite também identificar com clareza em que ventrículo desagua cada um destes vasos sanguíneos. Portanto, de forma geral, também aqui uma representação bem conseguida, embora, obviamente, com algumas oportunidades de melhoria. Agora temos aqui um modelo de dimensões mais reduzidas, numa construção simples. A opção dos estudantes para representarem as aurículas e os ventrículos foi fazerem aqui um pop-up com uma esponja de outra cor. Temos as aurículas com um tamanho inferior aos ventrículos. Há aqui um pormenor que eu acho bastante interessante, é que este arame que os estudantes colocaram aqui no meio permite aqui nesta zona identificar com bastante clareza o septo interventricular. Analisando agora as veias, houve aqui uma representação de 4 veias pulmonares. Esta é a representação da artéria aorta e esta é a representação da artéria pulmonar. E temos também aqui, lateralmente, acho que foi uma representação bem conseguida, da veia cava superior e da veia cava inferior. Para dar mais textura a estes vasos sanguíneos, os estudantes colocaram aqui um fio de dimensões superiores deste lado e um fio de dimensões inferiores deste lado, aqui talvez tentando representar e diferenciar um sangue mais oxigenado de um sangue menos oxigenado, o que me parece também uma boa opção. Agora vamos analisar a representação da válvula bicúspide, bem conseguida também, com aqui duas palhinhas a simular cada uma das secções dessa válvula. E aqui a válvula tricúspide foi representada com 3 palhinhas, e as 3 palhinhas estão entre a aurícula direita e o ventrículo direito, portanto também é uma representação, na minha opinião, bem conseguida. Chegamos assim ao fim deste webinar. Eu e os restantes autores do manual ADN 9 queremos agradecer muito a sua presença e esperar que possa também estar connosco no próximo webinar. Fique bem e bom trabalho.